Esse projeto é uma realização do Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Então, pessoal, agora chegou o momento de dar acabamento, né, naquela primeira máscara que a gente fez. Ela tá bem firme, já tá bem seca, assim. E eu vou começar tirando aquele plástico que a gente colocou aqui atrás. Aí ela já ficou oca. É muito importante, quando você trabalha com escultura, as suas peças serem ocas. Porque quando ela fica muito grossa, quantidade muito grande de argila, isso pode acontecer durante a queima, de estourar a peça, estragar, às vezes não assar direito dentro. Então, todas as peças de cerâmica, que elas são muito grandes, né, esculturas, elas são oca dentro. Então, isso é muito importante. E essa aqui, ela já tá oca, né? Porque eu coloquei aqueles papéis aqui para ficar no formato que eu quero. Então, isso vai facilitar bastante agora, na hora do acabamento. Que algumas partes ficaram bem grossas. Pode observar que aqui, ó, tem uma camada bem grossa de argila. Ela ainda tá mole, então eu consigo tirar. E aí eu vou começar a dar esse acabamento aqui. Vou começar a tirar um pouco. Que ela não precisa ficar tão grossa, mas também não pode ficar tão fina. Então, vou fazer isso em tudo, né? Até ficar bem arrumadinho aqui. Se tiver algum buraco, alguma coisa, você pode colocar aqui a argila, ó, e tampar. E aí depois eu viro para essa parte do rosto. Tá vendo que ela tá bem firme hoje, ó? Por isso que é importante deixar secar pra gente dar acabamento. E aí eu vou começar a fazer aqueles detalhes que eu não fiz. Aqui no olho, eu quero abrir ele. Então, eu vou começar a perfurar. Caso aconteça de você fazer alguma coisa e você não gostar depois, ela ainda tá macia, então você pode tampar o estrago. Por enquanto, eu vou deixar só assim. Vou perfurar até ficar mais ou menos na profundidade que eu quero. Vou furar aqui a boca também, porque eu quero a boca oca. Quem não quiser a boca da sua carranca oca, não precisa. Mas eu quero fazer isso. Então, eu começo a arrumar esses detalhes aqui. Acabamento, pessoal, é algo bem assim... tenso, porque... Na verdade, não tenso. Bem demoradinho, depende muito da pessoa. Tem gente que gosta de ficar muito tempo fazendo, assim, alguns detalhes. Gosta de tudo bem certinho. E tem outras pessoas que não se importam muito. Então, isso é de cada um. E aí, você vai arrumando. Tirando essa argila que não tá legal. Nas laterais. Aqui.
É muito importante você observar a espessura da peça, tá? Porque eu tô tirando aqui porque eu sei que tem uma quantidade grande de massa aqui, de argila aqui. Se ela tivesse muito fina, eu ia parar de tirar essa argila, que isso pode rachar a peça depois. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso, para não ter perigo da sua peça ficar muito frágil. Vou passar essa espátula para poder deixar ela bem lisinha. Esse momento de acabamento é muito importante você não fazer com muita pressa, não. Pode fazer bem lento. Porque tudo que você deixar aqui na hora da queima vai ficar na sua peça. Então, agora é a hora de arrumar tudo que você quer. Ah, algo muito importante também, às vezes você tá passando a mão assim, e aí aparece alguma bolha de ar. Como que eu sei que é uma bolha de ar? Você coloca a mão, ela fica tipo um calo assim, ela fica bem molinha. Aí se aparecer alguma, você fura ela para tirar o ar e continua fazendo sua peça. Continuando aqui nessa carranca, eu vou agora fazer os detalhes, né? Que para aparecer, né? Que eu quero que fique nela depois da queima. Ah, só uma coisinha também que é muito importante. Quando eu tô dando o acabamento, sempre sobra um pouquinho de argila. Aí ela fica assim, bem dura, porque são restos, né? Se você quiser pegar isso aqui, colocar na água, dar uma hidratada nela, ela fica nova, ela fica mole, né? E dá pra você reaproveitar fazendo outras coisas. Ou até fazendo outra máscara, né? Agora eu vou começar a desenhar nela, fazer alguns detalhes que eu pensei em fazer. E eu não costumo usar régua, nem ficar marcando muito. Não é muito meu rolê de trabalho. Mas quem gosta de tudo muito certinho, tudo muito perfeitinho, pode fazer isso, tá? É porque eu realmente não ligo muito. Não ligo muito, não faz parte da característica do meu trabalho também. Eu vou fazer alguns detalhes aqui no rosto. Primeiro eu vou marcar uma linha fina, para ver se vai ficar legal. Assim. Se você quiser medir, pode medir também. Eu vou fazer 2 linhas aqui. Vou tentar fazer igual do outro lado. O bom de marcar é que fica tudo certinho, né? Mas eu não vou me apegar a isso, não. Vou fazer aqui.
como eu quero que essa linha fique com a textura mais grossa, né? Não fique tão fina assim. Eu vou começar a marcar ela em baixo relevo. Aqui. Vou fazer assim. Não sei se vocês conseguem observar por que eu espero essa argila criar uma resistência, né? Ficar firme. Justamente para mim poder fazer isso. Se eu fizesse isso aqui com ela mole, né? Ficaria bem mais difícil de trabalhar. Então, agora eu posso fazer isso. Ah, gente, uma coisa bem importante também, eu nunca coloco as minhas peças diretamente no sol, tá? Isso agride muito a peça, seca muito rápido. A secagem lenta, ela conserva mais a peça quando você vai queimá-la. Então, eu vou fazendo isso aqui. Eu tenho essa ferramenta, né? Porque já trabalho com isso tem um tempo, mas quem não tem pode fazer com outra coisa. A ponta de alguma madeira, alguma coisa assim, não tem problema. Aí eu vou deixar do jeito que eu quero, na profundidade que eu quero aqui. Vou fazer do outro lado também. Aqui. Tentar deixar certinho com o outro, mas não vai ficar, porque não medir, né? Assim. É muito bom, é muito importante na hora de você for pensar no que vai fazer na sua carranca ou na sua peça, você já imaginar o que você vai querer com ela depois, no sentido, se eu vou pintar, qual o processo que eu vou fazer. Que aí você já trabalha pensando nisso e fazendo de acordo com o que você vai realizar com ela depois. Ficam as marquinhas porque essa argila ela é bem natural, ela tem um pouco de pedra ainda. Então, às vezes eu acho uma pedrinha aqui no caminho. Aí eu vou fazendo isso. Depois eu dou uma limpada para tirar esses pedaços. Como eu disse, tem uma pedrinha aqui. Depois eu tiro ela. Vou fazer umas marcas aqui na parte de cima também. É importante você fazer esses acabamentos aqui, esses detalhes, depois que você tem segurança, que você não vai mexer mais, né? Que eu tento deixar ela bem lisinha para depois fazer os detalhes. Agora eu vou ver se eu vou fazer uns aqui, vou só marcar para ver se vai ficar legal. Pode pôr uma régua assim também, ó, que aí fica mais reto de fazer. Pode fazer isso. Fazer aqui do outro lado também, mais ou menos o mesmo tamanho que eu fiz. Para tentar ficar mais retinho, né? Se eu quiser fazer assim, ou fazer alguns desenhos aqui agora, você pode usar a criatividade. No meu caso, eu vou fazer assim, porque acho que vai ficar legal. Fazer do outro lado. Eu vou continuar essa carranca, né, que eu comecei aquele dia. E diferente da outra, né, quando eu tirei aquele molde que eu fiz de saco plástico, ela já tinha um formato oco aqui. Essa aqui não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocar ela
que ela tá muito grossa. Então, se eu colocar ela pra queima desse jeito, ela pode estourar e não assar direito. Então, não vai ficar uma peça muito firme, muito segura. E agora eu vou ocar pra ficar igual a outra, né? E mostrando também essa ferramenta, pra quem não tem uma ferramenta assim, pode fazer uma em casa. Essa aqui eu fiz em casa com o fiozinho que tinha. Então, ela é muito boa. E aí você começa a tirar essa argila daqui. Gente, lembrando também que eu já vou aproveitar e deixar um espaço aqui para colocar ela na parede, tá? Deixar um suportezinho. Acho que na outra eu não mostrei, mas eu também deixei um espaço. Aí essa argila, né? Esse barro que sobra aqui, eu posso usar para outra coisa. Aí eu vou ocando, chinela oca, até ficar uma espessura uma espessura legal. Essa técnica é um pouquinho mais trabalhosa que a outra, mas eu gosto muito porque a peça fica bem firme para você trabalhar com ela. Então dá para você fazer melhor essa parte aqui, né? Eu fiz um pouco, agora eu vou fazer o olho aqui. Eu deixei o olho por último, justamente porque agora eu consigo, na hora que eu for furar o olho, eu consigo perceber a espessura que eu deixei lá atrás. Então eu sempre deixei ele por último por conta disso, pra mim ter esse controle. Eu acho que eu vou fazer um olho, não sei se é assim, redondo, mais redondo mesmo. Ela já tá bem fina, não sei se dá pra perceber pelo vídeo. Aqui já tá bem fino, não preciso tirar mais, dá pra você perceber aqui. Mas eu vou tirar um pouquinho aqui ainda perto da boca.
vou falar agora um pouquinho, né, que eu acho que talvez seja a parte que eu considero mais complicada às vezes da cerâmica, que é a queima, né? Porque a gente tem diferentes tipos de queima. E a escolha dessa queima, ela é fundamental nas peças, na cor das peças. E aí a gente tem o forno elétrico, a gente tem o fogo a gás, o forno a gás, né? O forno a lenha e uma queima que a gente queima tipo num tambor que chama raku. Então esses 4 tipos de queima dá características totalmente diferentes na peça, né? E aí entra também a questão do que você vai fazer com essa peça. Você vai deixar a cerâmica na cor natural dela, que seria isso aqui, sabe? Essa máscara, essa carranca, ela é feita de argila, dessa argila terracota, que a gente chama de terracota. E tá vendo todas essas cores que tem nela? Esse azul, esse branco, esse rosa e esse cinza? Isso é argila também, só que com a cor diferente, certo? E aí entra aquela questão que eu já tinha falado antes sobre queima de biscoito, né? Então essa carranca aqui, ela tem uma queima só, que é queima de biscoito, que é uma única queima. Então, uma queima, ela já tá pronta. E aí na cerâmica também entra a questão da esmaltação. Eu também trabalho com isso, a maioria das minhas peças são esmaltadas, apesar de eu não gostar muito de esmaltar as minhas carrancas. Eu gosto muito dela com a cor original mesmo, da terracota. Às vezes eu pinto, faço algum detalhe com tinta acrílica mesmo, para artesanato. E voltando, né? Já fui viajando aqui, já fui falando um monte de coisa, mas voltando para os fornos, vamos voltar para lá. Então, quando a gente fala dos fornos, ele vai dar característica diferente. Quando, às vezes, vocês veem uma peça minha que tá com... Eu vou postar uma foto aqui, vou ver se eu consigo, na hora de editar o vídeo, colocar uma foto aqui do lado, mostrando uma peça que eu queimei. Ela era terracota, fica vermelhinha, né? E aí, quando foi pro forno essa peça, o que aconteceu? Ela teve entrada, o calor chegou nela de diferentes maneiras. E aí com o fogo vem o oxigênio também, e aí é uma alquimia muito louca. Porque você vai pegar a peça, você colocou ela para sair vermelha, ela sai uma cor clara, como se você tivesse usado outra argila. E aí você não consegue repetir aquele trabalho de novo, porque não foi culpa sua, você não interferiu. Foi uma interferência do fogo e do ar ali com o oxigênio e virou essa cor aí que você nem sabe de onde saiu. Então isso acontece o tempo inteiro na cerâmica e queimas a lenha e a gás dá essas alterações. Então você acaba tendo peças únicas, tanto que primeira queima de biscoito, como se você tivesse usado esmalte, a esmaltação nas peças. E eu acho isso, assim, pra mim, né, que tô aí vendo e estudando sobre cerâmica, pra mim é uma das as queimas, assim, que eu admiro muito, que eu gosto muito. E essas queimas, elas podem levar de 6 a 12 horas, a 2 dias queimando, sem parar, depende do tamanho do seu forno, depende do que você quer chegar, onde você quer chegar com a cerâmica, né? E aí a gente também tem a queima elétrica, que já é um forno mais padrão, né? Você consegue ter um controle maior, você sabendo o material que você usa, o esmalte que você usa, se você vai usar esmalte ou não. Acaba que tudo fica bem padrão, né? Bem bonitinho, certinho e tal. A queima-raku, eu vou ver se eu consigo de novo, colocar umas imagens aqui de algumas peças, que ela é um pouquinho diferente. Você queima ali a peça num tambor, aí você vem com uma pinça, né, tira a peça super quente, ela vai estar quase vermelha, e vem e joga alguma coisa, ou folha seca, ou resto de, como é que fala? De madeira, assim, em cima, e aí ela fica toda craquelada, igual tá aqui nessa foto, e
fica peças únicas sempre porque você não tem controle disso que você fez. A outra coisa que eu acho importante falar, talvez, sobre essa questão de fornos, você pode construir um forno na sua casa, muita gente constrói seu próprio forno, né? Tem vídeo aí na internet explicando isso. E o que acontece? Que é muito importante, que eu acho que eu falei sobre isso em alguns outros vídeos. Essa peça, dependendo do jeito que ela é feita, você vai colocar lá no forno, ela pode estourar, né? E aí, quando ela estoura todas as outras. Por que que isso pode acontecer? Às vezes, as peças que eu fiz aqui na oficina, elas não vão sair vivas do forno. Porque aí entra aquela questão que eu expliquei também, da bolha de ar, da maneira que você colocou, que você colou as peças nela. Então, tudo interfere. Ou, às vezes, o fogo vai chegar nela tão forte, às vezes a queima-lenha, que é o que eu vou fazer, vai vir de uma vez essa temperatura e não vai conseguir, minha peça não vai resistir. Ela vai secar de uma vez. Que é uma questão também que eu preciso falar. Que é sobre essa questão da secagem das peças, tá, gente? Não seca peça direto no sol. Pode, não é proibido. Mas é bom ter esse cuidado para depois vocês não ficarem sem a peça e ficar triste e tal. Eu sempre fico muito triste quando alguma peça minha quebra. Então, eu sempre deixo secando em casa mesmo, dentro de casa, bem lentamente. Não gosto de peças que secam muito rápido, não. Isso, às vezes, dá um susto nela, assim, perder líquido de uma vez e acaba descolando algumas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que eu expliquei algumas coisas que eu tava aqui pensando, que talvez eu não tinha falado com mais clareza. E vou continuar agora no 5º vídeo, tirando dúvidas. Então, quem ficou com alguma coisa, já comenta aí. Bom que já me ajuda no próximo vídeo, tem muita coisa para falar. E é isso.